Queria que os irmãos abrissem Atos. Pode sentar, os obreiros vai ficar sentado. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Peraí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 37. É culto de primícia, né, irmãos? Aleluia. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, onde deu início à igreja primitiva, louvado seja o nome do Senhor, após, né, o descida do Espírito Santo, aí deu início à igreja primitiva. E Jesus, antes da ascensão dele, ele reuniu os seus discípulos, né, e mandou que todos fossem até, aleluia, nos Montes das Oliveiras, ali em Jerusalém, que ali ele iria instruir o povo, né, os discípulos. E chegando lá, ele deu a ordem aos seus discípulos para que fosse, ide pregar meu evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né, e ensinando e discipulando. E nós sabemos que ali dos 12 discípulos, um já não estava no meio, que era Judas, né, que o traiu. E ali eles separaram 2, aleluias, e Matias foi escolhido para tomar o lugar de Judas Iscariotes como discípulo do Senhor. E os 12 voltaram novamente a ser 12 discípulos. E o Senhor deu uma ordem para eles, que lá em Atos capítulo 2, eles se reunissem ali, ficassem ali, batendo um papo, conversando, fofocando, não, né? Em oração, né, irmãos? Em adoração, que até do alto fosse revestido do poder, da presença do Espírito Santo, porque nós sabíamos, né, irmãos? Eu sempre falo e sempre vou tornar a repetir, para que isso fique frisado na tábua do nosso coração, que no Antigo Testamento, antes da ressurreição de Jesus, o Espírito de Deus, ele não habitava dentro do ser humano, por causa do pecado. O Espírito de Deus vinha, descia sobre o profeta, aí realmente, irmão, descia, tomava posse do profeta, o profeta saía profetizando, e depois que o profeta entregava a mensagem, o Espírito Santo saía e voltava a Deus. Assim foi em Saul, né? Quando Saul estava ali, e o Espírito de Deus desceu sobre Saul, e ele começou a profetizar no meio dos profetas lá. E depois sabemos que mais tarde, o Espírito Santo não habitou mais Saul, porque Saul desagradou o Senhor, e houve uma consequência, que foi a morte de Saul, em nome do Senhor Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o povo estava todo reunido, uma festa após a festa da Páscoa. A igreja não deu início na Páscoa, foi após 50 dias após a Páscoa, por isso que era a festa do Pentecostes, era uma festa que havia 50 dias depois. É isso mesmo, concordo? É isso mesmo, Augusto César, Wagner? Me ajudam. 50 dias depois havia essa festa chamada festa do Pentecostes. Por isso, 50 dias depois da Páscoa havia essa festa. E nós sabemos que a festa dos judeus era de 7 dias, demorava 7 dias as festas. Então, no dia de Pentecostes, estavam ali reunidos, todos ali no mesmo lugar, irmão. E todos ali unanimemente, em concordância, irmão, porque todos estavam esperando a promessa. É que nós estamos aqui, né, o Cleito? Todos nós estamos aqui esperando o quê? É a volta de Jesus. Então é uma promessa, que Jesus iria voltar e ia buscar o teu povo, e nós estamos aqui reunidos esperando esse momento. Aleluia, glória a Deus. Então os discípulos estavam ali, eram 120 pessoas, estavam tendo uma festa, 120 pessoas estavam ali, 120 discípulos esperando o cumprimento da palavra de Joel 2:28. Aleluia. E todos reunidos unanimemente em oração, adorando o Senhor, quando de repente um vento meio impetuoso, um barulho, né? Um barulho de um vento, não foi um vento, foi um barulho, né? A Bíblia diz, houve um barulho,
igual um vento veemente petuante, e entrou naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos que estavam ali buscando, os 120, a Bíblia diz que foram 120 pessoas que foram cheios do Espírito Santo, e viam neles como língua de fogo, e aqueles que estavam na festa, começaram a ouvir aqueles homens falar na própria língua deles. Então eram os dons e variedade de línguas, amém? Era variedade de línguas, porque cada um ouvia como se fosse a sua, própria nação. Vamos colocar assim, um Wagner brasileiro falando uma língua inglesa, sendo Wagner brasileiro, nunca estudou inglês, e o inglês ouvia o que o Wagner estava falando, assim, ali tinha gregos, tinha cítras, tinha várias pessoas ali reunidas naquele lugar, e todos viam aqueles homens falarem, um falando da língua do outro. Não são esses galileus? Estão falando as nossas línguas. Vou falar na minha palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, alguns se maravilharam. Não é diferente hoje, nos dias de hoje, alguns veem o movimento do Espírito Santo dentro da igreja, uns se maravilham, outros zombam. Eu já vi pessoas zombando, irmãos. Vou trocar a pilha aqui, irmãos. Aleluias. Vamos comprar um carregador com baterias mais fácil, Pilha recarregável. A Nelise falou que não tinha pilha, senão nem tinha comprado, Nelise? Então, irmãos, uns zombavam dele, daqueles homens, e outros se maravilhavam, até que Pedro, com ousadia, ele levantou, e falou: por acaso, irmãos, não tem ninguém embriagado essas horas. Alguns falando que ele estava embriagado, mas Pedro falou: essas horas da manhã, 9 horas da manhã, havia alguém embriagado? E ali Pedro começou a pregar. Pedro trouxe um discurso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu queria que os irmãos me acompanhassem no capítulo 2, no versículo 14. E Pedro, cheio de ousadia, cheio da presença do Espírito Santo, irmão, ele dá um início ali à igreja primitiva. E diz assim a palavra de Deus: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejais vós isto notório, e escutai as minhas palavras. E ali ele começa: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo está a 3ª hora do dia, 9 horas. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele começou a citar a profecia do profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima nos céus e na terra, e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em brasa e a lua em sangue, até a chegada do grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Somente aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Pedro foi bem claro: a salvação é para todos,
mas só serão salvos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Até no último dia, irmão, só haverá salvação para aqueles que invocar. Até após o arrebatamento e a tribulação vier, só haverá salvação para aqueles que invocar o nome do Senhor. Se está na grande tribulação e se não invocar o nome do Senhor, não haverá salvação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua aqui no versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras. Aí ele começa a pregar sobre Jesus, irmão. A Jesus Nazareno, varão aprovado, porque Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus pois e fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E eis que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. E ele começou a falar sobre Jesus, sobre quando Jesus nasceu, quando Jesus veio, todo o procedimento, todo o sacrifício, toda a morte que ele passou naquela cruz. Aí ele foi levado como injusto, né? Aleluia, naquela cruz, foram injustos com ele, mas era um propósito de Deus. Aleluia, louvado seja esse Deus maravilhoso. E eu vou continuar lendo aqui no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja o corrupto. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, como a tua face me enchera de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca dos patriarcas Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que no fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne. Então Pedro começou a anunciar que era necessário que Cristo fosse, que era necessário Cristo padecer, que era necessário Cristo morrer, para que ele viesse a ressuscitar. A carne dele não ia ficar no sepulcro, ele ressuscitaria no terceiro dia. Então Pedro, aleluia, começou a discursar. E se você acompanhar aqui o 32, diz assim: Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. Fala assim, ó, e Deus ressuscitou esse Jesus, que todos nós somos testemunha. Aleluia, louvado seja esse Deus maravilhoso. Porque os discípulos, antes de Jesus ascensão, Jesus apareceu por eles. Jesus ficou 40 dias, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus apareceu para 500 pessoas, irmão. Em 40 dias Jesus apareceu para 500 pessoas, testificando a sua ressurreição. Aleluia. Jesus comeu com seus discípulos, mostrando para ele que Jesus não era em espírito, era em carne, mas um corpo transformado, sem sangue, mas um corpo glorioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro estava testemunhando que ele viu esse Jesus ressurreto. Aleluias. E o 32 diz: sorte que exaltado pela destra de Deus, e tenho recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isso em vós, agora vedes e ouvi. Então Jesus tinha feito uma promessa. O Deus Todo-Poderoso tinha feito uma promessa, que Jesus iria ao Pai, mas era necessário que Jesus fosse para que viesse o outro, o Espírito Santo. E o Espírito de Deus seria derramado em toda a carne, naquele que crê. E até nos dias de hoje nós estamos vendo isso, né? O Espírito Santo sendo derramado. O Espírito Santo só vai parar de ser derramado quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados, e o Espírito Santo, com esse ministério, não é que o Espírito Santo não vai ficar mais na terra, irmão. O Espírito Santo vai continuar na terra. Quem já ouviu falar que o Espírito Santo não vai ficar na terra? Como que ele não vai ficar na terra, irmão? Se lá na grande tribulação haverá duas testemunhas, que haverá sinais, vai descer fogo do céu, vão ressuscitar pessoas. E quem só faz isso, irmão, se não for o Espírito de Deus?
Como que o Espírito Santo não vai dar na terra? Se o Espírito de Deus é o próprio Deus, onisciente, onipresente, onipotente, não vai dar na terra o ministério de convencer o pecado, mas o Espírito de Deus vai estar na terra. Ele não tem como ele sair, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Como é que ele vai sair da terra, irmão? E tem pregadores que pregam que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. A terra vai ficar sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. Mentira, irmão. Porque se não for o Espírito de Deus nas duas testemunhas que vão estar lá na tribulação, não tem sinais. Os sinais acontecem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se Deus usa a sua vida, é porque o Espírito de Deus é na sua vida. Se você ainda coloca as mãos sobre os enfermos, é porque o Espírito de Deus está na sua vida. E o Espírito de Deus está sendo derramado, mas vai cessar o momento que o Espírito de Deus não estará mais sendo derramado sobre a terra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no 34 diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Mostrando para aquele povo lá, esse Jesus que vocês crucificaram, era o próprio Deus, é o Filho de Deus. Aleluias. E se você acompanhar no versículo 37, para vocês entenderem a palavra de Deus, irmão, aleluia. Talvez você está aí e não está entendendo nada. Aleluia. Mas eu quero que você procure. Eu quero que você chegue lá na sua casa e vai pesquisar mesmo. Vai entrar lá no profundo das Escrituras, na revelação da palavra. Eu aprendi algumas coisas tem muitas coisas que está aqui na linha, está escrita aqui, mas tem coisas que está na linha branca aqui, que é coisas que é revelada. E no versículo 37 diz assim: ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Eles ouvindo a palavra, irmãos, eles, aleluia, louvados, eles se compungiram, eles se comoveram, eles receberam aquela palavra. E após ele receber aquela palavra, eles falaram: o que faremos agora? Nós cremos. E que nós faremos agora? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome do Pai, de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, aleluia, os que de dom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada uma alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando aquele povo ouviu o discurso de Pedro, irmão, eles se comoveram, eles receberam aquela palavra. E quando eles acabaram de receber, pronto, nós recebemos. Agora, o que nós fazemos? Pedro falou: simplesmente se arrepende.
Se arrepende, confessa o teu pecado, né? Seja batizado em nome de Jesus e seja cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Uma das evidências para que quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós somos cheios do Espírito. O cheio do Espírito Santo que eu falo, não é você falar em línguas. O cheio do Espírito Santo que eu falo, não é você ter o dom de profetizar, o dom de revelação, o dom de visão, discernimento, o dom de interpretação de língua, o dom de maravilhas. O ser cheio de Espírito Santo é você testificar que Jesus é o Senhor na sua vida. O ser cheio do Espírito Santo, irmão, é o que eles falaram aqui mais embaixo, irmão, do que eu tinha acabado de falar. É perseverar ali na doutrina dos apóstolos. E todos tinham tudo em comum, irmãos. E se você acabar de ler esse texto, aleluia, e preservavam unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Eles repartiam, havia comunhão entre eles. O ser cheio do Espírito Santo, irmão, é isso. É você sentar à mesa, é você ter comunhão com o teu irmão, é você amar o seu irmão. O ser cheio de Espírito Santo não é, eu tenho 9 dons do Espírito Santo. Eu já vi pastor falar, eu tenho 9 dons, né, Wagner? Nós já vimos isso, né, Wagner? Falar que tinha 9 dons do Espírito Santo. Mas e os frutos? E a longanimidade, a paz, a temperança, a mansidão, o amor próprio, domínio próprio. Amor próprio não, domínio próprio. Hein? O que adianta ter os 9 dons espirituais, mas odeia o seu irmão? Cobiça a mulher do próximo. É avarento. Né? Isso não é sinal que você é cheio de Espírito. A árvore nós conhecemos pelo fruto. Não é verdade? A árvore nós conhecemos é pelo fruto. E aqui o que acontecia com eles, irmãos? Era tanta comunhão, era tanto amor, que eles obedeciam a doutrina dos apóstolos, e havia ali a comunhão, o partir do pão. Não estou falando, estou falando a Bíblia, que eles vendiam o que tinha, não era isso, tá? E repartiam com os pobres. Hoje nós vemos igrejas que tem, mas não reparte com ninguém. Tem igrejas que os irmãos estão passando necessidade dentro da igreja, e estão trazendo cantores, pregadores, valor de 5, 6, 10 mil para dentro da igreja, enquanto a igreja passa por dificuldade. Esse não é servir o Jesus que eu conheço. Isso não é cheio de Espírito Santo. O Espírito Santo é você compadecer com o seu irmão que está passando por um momento difícil. É chorar com aqueles que choram. E também é alegrar com aquele que está sendo abençoado. Tem pessoas dentro da igreja que não se alegram com a vitória do meu irmão, porque ele foi abençoado e eu não. Se alegra com a alegria do seu irmão, se compadece com a dor do seu irmão. O irmão está passando problema, o irmão está passando enfermidade, o irmão está passando dificuldade. É Deus, está no pecado. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos compadecer com os nossos irmãos. Isso que é cheio do Espírito Santo, irmão.
Não é verdade? Eu sou profeta e pronto, e eu sou profeta, Deus falou e eu vou. Mas não chego no meu irmão. Assim diz o Senhor. Vamos, eu te ajudo, esforço. Aleluias. Isso é cheio do Espírito Santo. É pessoa estar dentro da igreja e continuar a mesma pessoa do mundo dentro da igreja. E fala que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo, a presença, o Senhor Jesus, Ele traz transformação em nossas vidas. A vida é totalmente transformada pela palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é isso. Enquanto mais a igreja estava conhecendo, mais a igreja estava crescendo, aí veio as perseguições, a igreja foi crescendo, crescendo. Nós precisamos, irmãos, ter a presença. Acaba de pregar, sai falando mal da pregação e fala que é cheio do Espírito. Acaba de ouvir um louvor, sai falando mal da pessoa que louvou e falamos que é cheio do Espírito. Julgamos as pessoas e falamos que somos cheios do Espírito. A Bíblia diz que nós devemos analisar as profecias, não julgar o profeta. Louvado seja esse Deus maravilhoso. E depois, estou sentindo a presença, estou arrepiando. O poder, irmão. O poder é só você buscar, você é cheio do poder. Agora a presença é renúncia. Teu Espírito Santo habitando dentro de você é renúncia. É transformação. É uma vida em Cristo. É a santidade de Deus em nós, que é o Cristo. É noite de primícia. Aleluias. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Será que realmente, irmãos, nós temos essa presença? Será realmente, Augusto César, nós estamos transformados, sendo transformados pela palavra? Oh, aleluias. Eu não quero falar muito, irmãos, porque talvez eu estou enfadando você. Aleluia. Espírito Santo, irmão, a confirmação que você é cheio do Espírito, eu não vejo o que é os dons, é os frutos. É os frutos. Se está tendo frutos de arrependimento, irmão, você é cheio do Espírito. Mas se ainda há os frutos da carne em você, irmão, nós precisamos renunciar mais às nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz: se você crê e foi batizado. Mas não é esse batismo das águas. Eu não creio só nesse batismo das águas. Eu creio no batismo, aleluia, da morte, batismo da cruz. Louvado seja esse Deus. A Márcia está rindo aí, por quê, Márcia? Aleluias. Glória a Deus. Louvar é bonito, irmão, né? Mas viver Cristo é mais bonito ainda. Vir na igreja de terno é bonito. Mas viver uma vida de santidade é melhor ainda. Pois sem ela ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Você já parou para imaginar você uma vida sem Cristo?
O que vai ser de mim, o que vai ser de você, se Cristo não estiver em nós? Aleluias! Se Jesus voltar e ele fala, nossa, você foi falho, você falhou nisso, você falhou naquilo. Nós temos disciplinado pelo Senhor Jesus, porque tão fácil era para a gente, era só a gente amar o nosso irmão, é só nós estender a mão para o próximo, era tão fácil, é tão fácil servir esse Jesus maravilhoso, e muitas das vezes nós colocamos tantos obstáculos, inimizade, quantos de nós crentes temos inimizade, irmão? Eu não passo do lado porque eu não converso, eu não, nem dou paz porque eu não vou com a cara, hein? E falamos que somos cheios do Espírito Santo. Então que nessa noite, irmão, em nome do Senhor Jesus, que você venha dar liberdade para o Espírito Santo, irmão. Estamos findando o ano, talvez esse ano para você fugiu um pouquinho do centro da vontade de Deus, mas pela sua infinita misericórdia, Jesus nos dá uma nova oportunidade para que eu e você possamos nos posicionar, né? Vai vir um pastor de novo falando de posição, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os sinais vão seguir, porque se você vê no capítulo 3, através do ser cheio do Espírito, começou os sinais acompanhando Pedro e João, né, na Porta Formosa, e depois você vê lá Pedro foi liberto por um anjo, depois você vê Pedro ressuscitando uma mulher, depois você vê Paulo, a conversão de Paulo, você vê Paulo, o lenço de Paulo curando, a sombra de Pedro curando. Os sinais aconteceram porque eram homens cheios do Espírito Santo. Quanto mais eles eram perseguidos, mais cheios do Espírito Santo eles eram. Quanto mais eram perseguidos, mais com ousadias eles anunciavam. Eles não tinham medo de nada, irmão, eles se alegravam. Quando eles eram perseguidos, açoitados por causa do nome de Jesus, eles se alegravam, porque eles não achavam digno, né? Aleluias! Louvado seja esse Deus maravilhoso, que nós possamos, irmão, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito, as pessoas lá fora olhar para você e ver Cristo na sua vida. É um tal de gente, né, parando, desistindo de Jesus por poucas coisas. Há um povo relaxado com as coisas de Deus, irmãos. Eu pude estar lá no regional e vendo quantas pessoas estão. Eu olho lá e falei, Senhor, às vezes nós reclamamos de tantas coisas, né, Deus? Pessoas piores do que nós, pessoas entrando infartadas lá, pessoas entrando desesperadas. Aleluias! E a Bíblia diz, irmão, que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Não é para nós viver uma vida desse jeito não, irmão, que nós vivemos. Uma vida derrotada, uma vida de fracassado. Crente derrotado, crente fracassado. Algo que me chamou a atenção no estudo que eu estava estudando hoje, quando Deus fala, haja luz, né? Que a terra estava sem forma e vazia, que haja luz, houve luz, né? A palavra hebraica é rai, que significa saia para fora. Essa palavra hebraica é para você sair, porque dentro de você tudo já existe, irmão. Você precisa tirar para fora tudo aquilo que já existe na sua vida. Aleluia, porque naquela época, quando Jesus falou, haja luz, irmão, aleluia, a luz mesmo Jesus fez, depois o sol é a luz é saia para fora, saia de dentro, tira de dentro de você, irmão.
Deus já te deu vitória, Deus já te deu vitória na cruz através de Jesus. Irmão, eu estou aprendendo muitas coisas diante de toda essa situação que a gente tem passado. Eu estou aprendendo a confiar mais em Deus. Antes eu confiava muito no homem, eu esperava muito do homem. Hoje não, hoje eu espero em Deus, porque a minha confiança está nele, o meu socorro vem dele. Ele é meu escudo, Ele é meu baluarte, eu me escondo embaixo dele, na sombra dele. Ele é minha cidade de refúgio. Se acha que eu corro, vou falar meus problemas para o homem, eu vou falar meu problema para o Senhor. Eu vou levar até Ele as minhas dificuldades, os meus problemas. Mas Ele fala, já está tudo consumado, meu filho. Tudo na sua vida já está consumado, lá na cruz já foi consumado, através do meu filho. Tudo já existe, é só você tirar de dentro de você. Aleluia, viver é a fé em Cristo Jesus. É viver uma vida zoe, uma vida em Deus, em Cristo. Uma vida totalmente direcionada por Ele, irmão, pelo Espírito Santo. Aleluias. Aí eu estava vendo, o pastor falou assim, ele foi falando tudo que eu estou passando, e foi falando no estudo. Há um tempo, você precisa passar nesse processo, você precisa passar por isso. E ele fala assim, ó irmãos, 20 anos eu passei pelo processo, 20 anos, as pessoas não acreditavam em mim, a igreja vazia, pessoas do meu lado batiam nas minhas costas, mas queria trair. Ele foi falando, irmão. Mas eu passei pelo processo, 20 anos sendo trabalhado. E hoje, ele fala, hoje, 33 anos com o ministério, já preguei em não sei quantos países, a minha igreja, 10 mil pessoas. Mas houve todo um tempo, mas tudo já estava dentro de mim. Eu precisei pôr para fora aquilo que já estava em mim. A partir do momento que eu pus para fora aquilo que já estava em mim, que Deus já me deu, o Senhor começou a mover. É por isso que eu estou esperando em Deus, irmão, porque eu sei que o que Ele já fez está feito, e ninguém pode tirar de mim e de você aquilo que é seu. Aquilo que é teu, não é de ninguém, não é de outro, é teu. É só você tirar para fora aquilo que Deus já te deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes você olha, um pleno domingo desse, você olha para a igreja vazia, o que vem na sua cabeça, irmão? Seja sincero. Ou o pastor está no pecado, ou Deus não está mais nessa igreja, né? As portas vai fechar, o pastor prega muito duro. Se fosse eu faria melhor, faria diferente. Pleno domingo, né, irmãos? Mas eu aprendi a confiar nesse Deus, porque a obra é dele. E se Ele já determinou, está determinado para a minha vida, para a tua vida. Mas cada dia que passa, irmão, eu tenho buscado o Senhor. E eu falo para você também, irmãos, busca no Senhor. Busca em Deus, irmão. Entrega mesmo a sua vida para o Senhor Jesus.
Deixe o Espírito Santo conduzir você. Mas pastor, a vida está virando de perna para o ar. Não se preocupe, irmão, se a sua vida está virando de perna para o ar. Deus vai colocar tudo no devido lugar, no tempo dele. O ano está terminando, tem promessa. Se não cumprir, glória a Deus, irmão, porque o tempo é dele. É o tempo Kairos, é o tempo de Deus, para a minha vida, para a tua vida. Eu nunca tive tão sossegado como estou. Aleluia. Nunca na minha vida, nesses meus 24 anos, eu nunca tive tão descansando em Deus como eu estou. Porque passamos, né? Precisa passar, né, César Augusto? Precisa nós passarmos para o processo, para a gente confiar em Deus. Talvez você aí na sua casa, está assistindo essa live, você está passando por um momento difícil, mas o Senhor manda falar, confia nele. Talvez você está dentro da igreja, e você está vendo as coisas tudo dando para trás, irmão. Confia nesse Deus, confia no Senhor, busca o Senhor, invoca enquanto Ele está perto, aleluia, porque haverá dias difíceis, irmão, que você vai buscar o Senhor e não vai encontrar. Deleita-te no Senhor, por Ele vai conceder o desejo do teu coração. Lança sobre Ele toda a ansiedade, foi dito aqui, né? Aleluia. Mateus 11, né? Foi, aleluia. Vinde a mim, todos estáis cansados. A própria palavra diz, irmão, vinde a mim, vinde a quem? A Jesus. Todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falou, vem que eu vou matar você vai fracassar. Não, Ele vai te aliviar. Ele fala para você vir que está cansado mesmo, não tem esperança nenhuma. Até que eu fiz, Senhor. É isso que Deus quer, que você deixa Ele fazer, não você fazer. Ele às vezes deixa você fazer, você só quebra a cara, dá tudo errado. Mas quando você deixa Ele fazer, Ele conduzir, ser guiado pelo Espírito Santo, irmão, o verdadeiro servo do Senhor, ele é guiado pelo Espírito Santo, irmão, aleluia. Ele deixa o Espírito Santo guiar, ele deixa o Espírito Santo conduzir você. Mas pastor, como eu vou saber que é Deus fazendo? Como eu vou saber que é Deus operando, irmão? Qual é a vida que você está tendo com Ele? Você está tendo uma vida de intimidade com Ele? Você está tendo uma vida de busca com Ele? Hein? Ou você está levando uma vida qualquer com Ele? Amém? Deixa o Espírito Santo agir. Deixa Ele trabalhar em você. Se for preciso, irmão, se quebre na mão do oleiro. Deus não vai quebrar você, você que tem que se quebrar na mão do oleiro. Quando Ezequiel viu lá, o que falou? Eu vi barro, o vaso se quebrando na mão do oleiro. Ele não viu Jesus, Deus pegando o vaso, ele viu o vaso se quebrando na mão dele. É você que tem que deixar Deus trabalhar. Se você não deixar Ele trabalhar na sua vida, irmão, não tem como ele fazer. Mas se você deixar, eu sei que vai doer, porque quando quebra o vaso para refazer de novo, né? Mas você está na mão do oleiro, você está na mão do Senhor. Oi? Jeremias 18. Eu falei, Ezequiel, eu estou tanto com Ezequiel na minha mente. Amém? Aleluias. Louvado seja esse Deus maravilhoso. E vocês vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Você sabe o que Deus vai fazer na sua vida, irmão? Amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Nós precisamos, irmão, sabe o que?
meditar aqui, ó, buscar direcionamento, buscar do Senhor. Espírito Santo, me conduz então, estou nas tuas mãos, me conduz, me ensina. Aqui o manual, irmão, é a Bíblia Sagrada, o maior manual, aleluia, para você ter uma vida de vencedor, uma vida, aleluia, bem sucedida. Está aqui, irmão, está aqui. E parar de falar que você não consegue, parar de falar que você não dá certo. Ah, nada para mim dá certo. Ah, nada para mim, tudo que eu faço dá errado. Não é que dá tudo errado, é porque você nunca pediu direção para o Senhor, para as coisas que você fazer. Porque quando vem a primeiro obstáculo, você desiste, você para, você murmura, você contenda com Deus, você fala com Deus, critica o Senhor. Tem pessoas no mundo que vencem, irmão, mas antes de vencer eles caem muitas vezes para depois vencer. E nós não. Nós não. Nós achamos que nós temos que vencer na primeira. Nós não esperamos Deus trabalhar em nós. Se for olhar da época que eu comecei minha conversão, irmão, eu não sou mais o mesmo. Se eu estivesse passando isso há 20 anos atrás, acho que eu já tinha infartado mesmo. Mas hoje não. Hoje eu descanso. Eu estava lá fazendo o exame, aí chegou a enfermeira, mediu minha pressão estava 12/8. Eu falei, nossa, o senhor já fez isso, cateterismo? Eu falei, não, primeira vez. Mas o senhor está tão calmo. Eu falei, eu confio no meu Deus. Eu falei para ela, eu só não posso ficar com fome. Se eu ficar com fome, aí eu fico nervoso. Ainda eu não estou com fome. Era 3 horas da tarde. Era 3 horas da tarde. Não deu fome em mim, irmão. Enquanto eu estive fazendo o exame, não deu um pingo de fome em mim. Se eu tivesse com fome, aí eu ia ficar bravo. Aí ela deu até risada, tudo. Mas é a confiança que a gente tem em Deus. Aí uns falando, nossa, você vai ter que ficar até amanhã, vai ter que abrir um stencil, vai ter que colocar um stencil, não sei. Eu falei, não vai nada, minha veia vai estar tudo certinho. E estava tudo certinho, não tinha nenhuma lesão, não tinha nada. Aleluia. Aí o médico ficou até brincando comigo na hora de fazendo o cateterismo, eu ia dando risada, para deitar na mesa dando risada junto com o médico. Então, irmão, é a confiança que a gente tem em Deus. Lógico, os irmãos intercedendo, orando por mim, mas é a nossa confiança nele, irmão. Agora, se for ter que fazer o outro lado, aí já é Deus, mas eu creio que não vou precisar, porque o Senhor já fez um milagre, em nome de Jesus. Quero convidar você a se pôr de pé, irmão. A nossa confiança está em Deus. Começa a ver se você é cheio do Espírito Santo. As pessoas não vêm na igreja por bobeira, Wagner. E fala que é cheio de Espírito Santo, Luciano. Eu não vou hoje na igreja porque é o pastor, eu vou falar do Adilson, é o pastor Adilson que eu vou pregar, eu não vou na igreja. E fala que é cheio de Espírito Santo. Você vai na igreja por causa do irmão que vai pregar, ou você vai na igreja por causa da palavra que vai ser pregada? Hein? Se fosse assim, ninguém é para vir buscar, vinha. Porque eu só tenho palavra dura. Mas foi através dessas palavras duras que hoje eu estou aqui. Foi através de exortação, que eu tinha um pastor que exortava mesmo. Hoje eu estou firme. Eu não me apeguei no homem, eu me apeguei em Deus. Por isso que eu estou de pé hoje. Porque se eu tivesse me apegado no homem, eu já tinha abandonado Deus faz tempo, igreja. Por isso hoje eu não espero muito do homem, eu espero em Deus. Eu sei que Deus usa pessoas para me abençoar, sim, mas a minha esperança está em Deus. Se não for Deus tocar na pessoa, a pessoa não abençoa. Não é verdade, Augusto César? Se Deus não tocar, não acontece nada. Aleluias. Então seja cheio do Espírito Santo, irmão. Falar em língua é maravilhoso, eu amo.
Eu amo falar em línguas, eu amo orar em línguas. Mas isso não me mostra que eu sou cheio. Os meus frutos que vai mostrar quem eu sou. Esses sim, irmão. São os frutos que vai mostrar quem você é. O caráter de uma pessoa nós conhecemos pelos frutos. É pelos frutos, irmãos. Vamos orar então. Senhor Deus, ó Pai, ó Deus Filho, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim, Pai, como o Senhor, Pai, no dia de Pentecostes, o Teu povo foi cheio do Espírito Santo, onde os Seus discípulos saíam e davam frutos de arrependimento, e uma só pregação, Pedro, quase 5.000 almas, Senhor, rendendo aos pés do Senhor. E isso, Pai, não deixou Pedro mais do que ninguém. Ele continuou sendo Pedro, Senhor meu Deus, porque o nome do Senhor foi glorificado, Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Pai, que as árvores sejam conhecidas pelos frutos, Senhor. E que dentro desse lugar, Pai, venha ter frutos de arrependimento, Senhor. Pai, que nós venhamos diminuir cada vez mais e o Senhor cresça, Senhor meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha fortalecer essa igreja para o propósito, Pai. Que o Senhor venha santificar essa igreja na verdade, Senhor. Que esse ministério, Pai, venha viver, aleluia, o ministério dos apóstolos, Senhor, no partir, na comunhão, Senhor meu Deus. Onde um vendia o que tinha e dava àqueles que necessitavam, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que os sinais vão seguir, Pai. Aleluia, eu creio que os sinais vão seguir, Senhor meu Deus, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Pai, nós pedimos a Ti, ó Pai, é força, é graça. Senhor, o ano vai se findar, Pai, e nós estamos aqui, Pai, aleluia, Senhor, esperando a volta do Senhor. E eu creio, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo cada dia mais está sendo derramado sobre nós, Senhor, e cada dia mais nós estamos vivendo a vida de Cristo, Senhor. Senhor, eu creio, Pai, que cada dia mais nós estamos nos enchendo da Tua presença, Pai, para que lá fora, Pai, nós possamos fazer o ID do Senhor, meu Deus. Senhor, que haja conversão, que haja renúncia, Senhor, que haja arrependimento, confissão de pecados, Senhor, aleluia, que muitas almas venham render os pés do Senhor, meu Pai. Pai, que nós não venhamos nos apegar com as coisas desse mundo, Pai. Sim, meu Deus, mas devemos juntar tesouros no céu. Senhor, venha nos fortalecendo cada dia mais, Senhor. É que nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, louvado seja esse Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amanhã não tem nada, tem não, né? Não tem, o Adilson ia marcar, mas deixou para você. Amanhã eu queria fazer uma reunião com os obreiros. Dá para todos os obreiros vir amanhã? Augusto César, Wagner. Augusto César trabalha, né? Mas Adilson, Wagner, Ito. Então amanhã nós vamos fazer uma reunião.